Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Amém, amados? Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos a esse encontro de liderança. Eu convido vocês a pegarem um boletim que está sendo distribuído, esse folheto, onde nós vamos acompanhar a nossa ministração, cujo tema é Virtudes da Liderança Cristã. E eu tenho uma boa notícia para vocês. Geralmente um pregador prega 3 pontos a 4 pontos numa mensagem. Geralmente. A mensagem de hoje tem 20 pontos. Não se assuste. Eu não excederei o tempo estimado, mas quero aproveitar ao máximo esse instante com vocês. Virtudes da liderança cristã. Bem sabemos que nunca houve, nem sequer haverá um líder como Jesus, com tamanha capacidade ao ponto de revolucionar o mundo, de mudar a história, de influenciar, sendo uma inspiração até hoje, tema de filmes, tema de livros, né, e tantas obras de arte surgiram a partir da sua liderança e do impacto causado no mundo, de modo geral, ao ponto que hoje nós vivemos esse reflexo. E o que Jesus fez foi investir na liderança. Vamos analisar o ministério de Jesus? Ele investiu no maior recurso que existe. Qual o maior recurso que existe? Não é material, não é financeiro. O maior recurso que existe é humano. É por isso que através de tão pouco ele conseguiu fazer tanto. Porque ele investiu em pessoas. Pessoas, e só há uma maneira de investir em pessoas: relacionamento. E Jesus estava com os discípulos no jardim, no deserto, no monte, no vale, de dia, de noite, no barco. Todo momento ele estava com os discípulos. Ele realizava programações diversas para estar com eles. De modo que os apóstolos viveram um seminário intenso, muito intenso integral, intensivão integral, que foram 3 anos ininterruptos, contínuos na presença de Cristo Jesus. E ele é aquele líder fantástico que ele desafia todos os olhares ao dizer: aprendei de mim. Quer aprender a orar? Olhe para mim. Quer aprender a amar? Olhe para mim. Quer aprender a perdoar? Olhe para mim. Quer aprender a ter compaixão? Olhe para mim. Quer aprender a atender o necessitado? Quer aprender a falar com Deus? Quer aprender a pregar um sermão que 20.000 pessoas paravam para ouvi-lo? Olhe para mim. Então ele é o único que diz: aprendei de mim. Ele não apresenta conceitos, metodologia, ele não apresenta novas ideias, não. Ele apresenta prática, ele apresenta atitudes. E nós sabemos que o líder, ele lidera pelo exemplo. Quem sabe um dia eu escrevo um livro, o tema tem. A disposição para se debruçar e escrever é mais difícil. O livro seria Liderança Exemplar. E uma das frases que seria máxima desse livro é: lidere pelo exemplo ou não lidere. Lidere pelo exemplo e não lidere. Obviamente, todos nós somos passivos de erros e temos as nossas limitações. Mas quando a gente olha para Cristo, é isso que acontece na vida dele. A liderança pelo exemplo. Nunca ofereceu fortunas, nunca forçou por meio do poder, ninguém o serviu, apenas liderou através do exemplo. Enfim, baseado nesse exemplo de investir em liderança, eu quero ter esse momento com vocês mais tempo. Mais tempos. Nós temos reuniões com a diretoria trimestralmente e vamos pensar em ter momentos de ceia, de retiro, de jantar, pelo menos que seja em 4 meses. No ano a gente consegue cumprir essa missão. Amém, meus amores? Então vamos lá, virtudes da liderança cristã. Primeiro, nós vamos dividir em 2 pontos: virtudes espirituais de natureza pessoal. Ok? Virtudes espirituais de natureza
pessoal. O que significa isso, pastor? Significa as virtudes que você tem que se desenvolver consigo mesmo. É o seu relacionamento, seu relacionamento vertical. Você e Deus e você, aquilo que você tem que preservar em você. Depois tem virtudes morais de natureza interpessoal. São os relacionamentos interpessoal. É aquilo que você tem que desenvolver em grupo, ok? Deu para entender até aí? Então vamos seguir essa viagem muito abençoada. Primeira virtude espiritual da liderança na natureza pessoal: amor. Amor. E esse amor que vem de Deus gera em nós amabilidade. E a amabilidade gera empatia. A empatia gera um altruísmo filantrópico abnegado. Aí a gente vai se importar com o próximo. A gente vai se importar com a dor do outro. A gente vai viver a compaixão, né? Se colocar no lugar do outro. E esse amor está escrito em Mateus 22, 37. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Eu acho interessante também quando continua o texto dizendo: e com toda a tua força. Adorar a Deus com força. Sabe o que isso significa? E o que isso nos ensina? É que adorar a Deus exige esforço da nossa parte. Amém, irmãos? Adorar a Deus exige esforço. Amar a Deus, perdão. Amar a Deus exige esforço. Lembra do que Jesus disse depois de João Batista: o reino de Deus é ganhado à força, somente os que se esforçam se apoderarão do reino de Deus. Se você quiser perder alguns quilinhos, você vai ter que se esforçar, né? É verdade? Querer entrar na academia para ficar em forma, não tem mágica, não tem antídoto. Um dia, uma paciente entrou no consultório da minha esposa e disse: olha, eu queria perder não sei quantos quilos em não sei quanto tempo. Ela disse: minha filha, eu sou nutricionista, eu não faço milagres. Mas essa é a realidade. Então, através do esforço. Então, amar a Deus também com força. Gente, quando o pastor Rinaldo, nosso auxiliar, assumiu a igreja no bairro Rodoviário, eu dei um abraço no dia da apresentação dele e disse no ouvido: só tem um conselho a lhe dar: ame. Pronto. Eu nem lembrava disso. 3 anos depois, quando ele me convidou para pregar, ele disse: pastor, eu quero agradecer aquele conselho que o senhor sussurrou no meu ouvido e disse: só tem um conselho a lhe dar: ame. E meu irmão, se você não estiver preparado a amar, quer um conselho? Desista do ministério. Entregue o seu ministério. Para ser franco e para ser sincero, se você não é movido por amor, entregue o seu ministério, que é a melhor coisa que você faz para que o juízo de Deus não venha sobre ti. Porque se a gente não é movido pelo amor... Você já leu Coríntios 13? Em suma, sabe o que Coríntios 13 diz? De nada adianta falar se não tiver amor. De nada adianta fazer se não tiver amor. De nada adianta saber se não tiver amor. De nada adianta sacrificar se não tiver amor. Não é? Coríntios 13 diz isso. Então não adianta os discursos eloquentes, persuasivos, se não tiver amor. Não adianta conhecer toda a ciência, todo o mistério, todas as teologias. E haja gia, viu? Não adianta se não formos movidos pelo amor. Jesus nos diz em João 13, versículo 31, nisto conhecereis os meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Evidentemente você não pode dar aquilo que você não tem, mas você é consciente de que você é amado de Deus. A única coisa que você vai oferecer é justamente o amor. Por isso que a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Você já percebeu que pessoas amarguradas, elas só falam de amargura? Pessoas feridas só falam de feridas? Só causa feridas? Pessoas felizes, não. Elas falam de felicidades. Então, a gente vai transferir aquilo que nós somos, de acordo com a nossa essência, de acordo com a nossa natureza. Então, a primeira coisa que o líder precisa é amar a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, sobre tudo. Amar a Deus. Quando os religiosos vão até Jesus e perguntam qual é o maior mandamento de todos os mandamentos, eles não se referiam ao decálogo das leis morais, eles se referiam às leis cerimoniais. Ao todo era 614.
Aí o que é que Jesus diz? Resume todas essas normas, preceitos, todas essas regras, todos esses mandamentos em um só. Amarás ao teu Deus, todo o teu coração. Então é isso que o líder precisa, amor. Se não tiver amor, você consegue fazer por muito tempo, mas não consegue fazer o tempo todo. Aí, qualquer momento, você vai olhar para trás, porque não foi movido pelo amor. Segundo, o que é que está escrito aí? Adoração. Está escrito em João capítulo 4, versículo 23, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, são estes adoradores que o Pai procura. Deus está à procura de quem? Dos verdadeiros adoradores. Então, um líder, ele precisa ser um adorador, e a adoração ela é contagiante. Então, deixa Deus te influenciar, deixa Deus te encher para que você venha transbordar. Porque se você se reúne no seu ministério, mas você não tem, você não prioriza o reino de Deus, conforme está escrito em Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, você está ensinando muito mal, quando a adoração não é o foco. Davi foi escolhido porque ele era um adorador, e ele era adorador onde, por trás das malhadas, dos currais, nos bastidores, no anonimato, onde ninguém via, onde ninguém sabia. E Deus escolhe um homem segundo o seu coração, um homem que não é movido por status, por posição, por cargo, por glamour, um homem que é movido pela adoração, faz o que faz por causa de Deus. Amém? Então, um aspecto muito importante de você como líder, para nutrir, para preservar, é justamente a adoração. Terceiro, oração. Efésios 6,18. Quanto orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por quem? Por quem? Por todos os santos, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Gente, vai muito além de orar. Você sabe o que é súplica no Espírito? Aqui se conclui somente em orar, mas vai além. Súplica no Espírito. Sabe o que é suplicar no Espírito? É quando você entra na dimensão dos gemidos inexprimíveis. E ali o seu espírito começa a suplicar, sua alma começa a suplicar. Orando aqui por todos os santos. É orar pelo corpo, é orar pela noiva, é ter a consciência que somos um em Cristo Jesus. E como o apóstolo Paulo faz a analogia da igreja com o corpo, se um membro estiver ferido, todo o corpo está ferido. Quem já sentiu dor de dente aqui? E dor de ouvido? Sabe aquela fadiga, exaustão? Você fica mal, você não consegue, perde toda a disposição. Agora um detalhe, a Bíblia também diz que quando um membro do corpo é honrado, ou melhor, justamente, quando um membro do corpo é honrado, todo o corpo é honrado. Então somos um só. Então oração pelo corpo. Gente, já falamos sobre isso. Samuel disse, longe de mim esteja pecar contra Deus, deixando de orar por vocês. Mais uma vez eu pergunto, você tem orado pelo seu ministério? Você tem orado pela liderança de modo geral? Você tem orado pelo pastor? Não tem? Saiba que Satanás tem feito isso. Há 6, 7, 8 anos, eu não lembro, quando veio um bruxo nessa cidade dizer que Satanás pediu a ele a minha vida. E a partir de então ele começou a se consagrar, até que o último estágio era ele matar um bode e sugar o bode pelo pescoço. Aí ele disse, não faço mais isso. Aí o Satanás se manifestou, o irmão Micael Kaique, que é professor de inglês e formado em teologia pela igreja, pelo Seminário Batista Evangelizadora, levou ele na casa de um pastor. Que pastor foi esse? Eu. Quando ele me viu, ele teve ódio, sabe? Ele teve ódio de mim. Mas você vê que isso é uma realidade. Existe satanista pagando um preço para que os ministros de Deus venham cair. Porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Esse é o alvo do inimigo. Então orar pelo ministério, orar pela igreja, orar pelos seus líderes, orar. Meu irmão, vou te dar outro conselho. Se você não estiver disposto a viver uma vida de oração, é melhor desistir do ministério.
Estou apenas sendo sincero, viu, gente? E não sinta vontade de orar. Ore até sentir vontade. Experimente o que eu estou lhe dizendo. Não espere sentir vontade para orar. Ore até sentir vontade. E outra, lembre-se que a oração é uma batalha com Deus, viu, gente? Muita gente ainda não entendeu que a oração flui naturalmente. Não é naturalmente, é uma batalha com Deus. Você está subjugando a sua carne. E ali você entra em guerra. E abre o coração. Se não souber orar, lembre-se que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Não sabemos orar como convém, mas nós não estamos sozinhos. Então luta com Deus. Quantas vezes, Deus, socorre-me. Quero estar na tua presença, mas a carne não deixa. A carne sempre quer fazer outra coisa, né? Quarto lugar, temor. O líder precisa de quê? Temor. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13, o que é que diz? De tudo que tem ouvido, que se tem ouvido, o fim é, teme a Deus e guarda os mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Gente, eu acho lindo assim, a conjunção verbal que há, quando você faz uma interpretação correta do texto, você compreende, não por inferência, porque está muito bem explícito, só uma forma de cumprir os mandamentos de Deus. É o que nos diz o texto. De tudo que se tem ouvido, o fim é, teme a Deus e guarda os mandamentos. É impossível guardar os mandamentos de Deus sem antes temer. É esse temor reverencial. Temor não é medo. O que é temor? É respeito. É você reverenciar a Deus. Então, o líder, ele precisa de temor reverencial. Precisa ser movido por esse temor reverencial. Amém, amados? Isso aqui é para todos vocês. Quinto lugar, fidelidade. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que habite comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Salmo 101, versículo 6. Imagine Deus onisciente, que sabe exatamente onde tudo se encontra, mas do céu ele olha para a terra procurando algo. Quem são? Os fiéis. Lealdade, fidelidade. Isso não pode nunca faltar em nosso meio. O líder, ele é fiel ao Senhor. Por exemplo, eu não vou dar uma aula aqui de contribuição, de oferta, da importância de dízimo, mas eu vou lhe dizer uma coisa: se você, líder, não é dizimista nem ofertante, seu ministério não vai ser. Seu ministério não vai ser. Se você, líder, não ora, não intercede a Deus, seu ministério não vai, porque é um reflexo. E aqui quando fala fidelidade a Deus, quem quer ser fiel a Deus, há um princípio. Os irmãos lembram desse princípio. Quem é fiel no pouco, é fiel no muito. É fiel. É interessante que o dízimo é 10%, nada mais, nada menos. Você quer dar mais de 10%, os 10% é o dízimo, o restante torna-se em oferta. Mas o dízimo, de fato, são os seus 10%. Nada mais e nada menos. E aí 10% de um salário, 10% de 10 salários. Eu fui ao contador, Vanessa estava comigo, eu e ela fomos, minha esposa. E ele estava falando de um homem que estava reclamando, né? Reclamando porque o seu imposto de renda ficou caro, absurdo. Aí ele disse: quem dera eu pagar essa mesma quantidade de imposto de renda. Aí quando o Gilson falou isso, que é justamente irmão da diaconisa Gisélia, ele é o contador, eu lembrei como eu queria que meu dízimo fosse o mais alto possível. O meu dízimo, né, fosse o mais alto, porque quanto maior o meu dízimo, mais abençoado eu estou sendo. Mas eu vou dizer uma questão a vocês. Isso é questão de, entre nós, fidelidade com Deus. O pastor não exige, o tesoureiro não fiscaliza, ninguém manda. Isso é uma questão de fidelidade com Deus. Isso é uma questão tão particular, gente, tão particular, que revela quem é e quem não é fiel ao Senhor. Através dos dízimos e das ofertas, você conhece muito de um caráter da pessoa, porque onde tiver o teu tesouro está o teu coração.
Onde estiver o teu tesouro, estará o teu coração. Então, fiel ao Senhor. Eu esqueci, entre tantas histórias que eu tenho para contar, perguntar ao pastor Thomas, né? Pastor Thomas, poderia até perguntar quem foi o único líder, talvez fosse até deselegante, quem foi o único seminarista que saiu do seminário sem dever nada. Ele ia lembrar disso. Esse foi você. Agora, por quê? Você acredita que eu fui o único seminarista que dava o dízimo, melhor, devolvia o dízimo? Que devolvia o dízimo? Com exceção do pastor muito amigo meu, Luciano José, que hoje está pastoreando a igreja no Pina, em Recife. Pronto. O restante, porque trabalhava da obra, vivia da obra, não queriam ser dizimista. Só que quando você vai para o Pentateuco, existia o dízimo dos dízimos. Que eram os que eram mantidos pelo dízimo, eles também eram dizimistas. Gente, isso foi incrível. Sabe por que eu digo isso? Porque o pastor Thomas testemunhou isso. O pastor Thomas chegou a testemunhar. Nós tínhamos muitas reuniões assim, semanais, internas, sabe? E ali ele tinha um relatório de tudo. Então, ser fiel ao Senhor, eu vi um dia a Irto, esposa da Daiane, falando aqui, que desde que se converteu, nunca deixou de dar o dízimo. Eu achei lindo aqui. Um dia ele ministrou aqui. Desde que eu me converti também, eu nunca deixei de dar o dízimo. E devolver o dízimo. Houve uma ocasião que eu tratei o dízimo não como primícia. Eu paguei a todo mundo que eu devia, depois eu fiquei pensando, e o dízimo? Será que eu dei? Será que eu não dei? Aí fui lá no envelope, ainda bem pelo envelope, para nos ajudar, conferi que não tinha dado. Eu disse, meu Deus, quando eu olho na carteira não tem mais nada. O que é que eu faço? Foi o dia que minha mãe me emprestou dinheiro para que eu pudesse não faltar e não falhar naquele mês. Mas uma lição Deus me ensinou. Se o dízimo nosso for sobra, for do resto, né, ou seja, a gente não vai conseguir fazer nada. O dízimo tem que ser a primícia, separar aquela parte ao Senhor. Gente, existem muitos outros assuntos para falar, mas eu quero falar sobre dízimo mesmo, que é o maior exemplo. Sabe, as maiores parábolas de Jesus, sabe sobre o que era? Dinheiro. As maiores parábolas de Jesus eram sobre dinheiro. Isso é comprovado. 30% do que Jesus falava era sobre dinheiro. Deixa eu lhe dizer outra realidade. Jesus falou mais de dinheiro do que do céu e do que do inferno. Jesus falou mais de dinheiro do que do Deus e do que do diabo. Está impressionado? Pesquisa. Você vai ver que eu estou falando a mais pura verdade. Especialista vivo. Sabe por quê? Porque a maneira do indivíduo lidar com o dinheiro vai revelar quem de fato ele é. E outra, um detalhe para irmos para o outro assunto. Jesus só chama algo de Senhor. Ei, escuta aí, só algo na Bíblia é chamado de Senhor, além de Deus. Sabe quem é? Mamon. Não se pode servir a dois senhores. Ou você vai servir a Deus, ou vai servir a Mamon. Ele diz que essa entidade, esse principado, é um Senhor que reina. Então, fidelidade a Deus, ser fiel ao Senhor. Ser fiel ao Senhor. Amém? Meditação, sexto lugar. O que é que está escrito no Salmo 1, versículo 2? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Prazer na lei do Senhor. Então, a Bíblia, ela é para a gente ler, mas não simplesmente ler. É para a gente meditar. Existem 3 fases. Eu nunca disse isso aqui da Bíblia. Jesus nos ensina. A leitura, a meditação e o exame. Lembra quando Jesus examinai as Escrituras? Pois nela encontrareis a vida eterna e elas testificam de mim. Então, uma leitura, meditação e examinar, é averiguar, é analisar. Vai muito além, é fazer uma inspeção geral. Enfim, em suma, concluindo esse assunto, o que nós precisamos é meditar nas Escrituras, manhã e de noite. É o seu devocional com Deus. Você precisa, irmão, desse tempo. Quem não tem tempo com Deus, vive perdendo tempo. Quer ouvir a voz de Deus? Você não precisa ir a um oráculo, você não precisa jogar búzios, você não precisa ser um cartomante, nem consultar os astros. Você não precisa olhar, qual é o nome do café?
a borra do café, você não precisa nada disso, é só ler a Bíblia. É Deus falando ali o tempo todo, não é? E na medida que a gente vai lendo a Bíblia, irmãos, o Espírito Santo vai nos instruindo. Vai nos instruindo, nos instruindo, nos instruindo, nos instruindo. Ok? Então, meditação, não simplesmente ler, é parar, meditar. Eu diria a diferença de todos esses. Eu diria o seguinte: a leitura é como você viajar de avião. Essa é uma leitura. Quando você viaja, quem já viajou de avião aqui? Oh, tem alguns irmãos que já saíram do chão. Valde já? Tô surpreso. Gente, a viagem é tão rápida que você não consegue ver nada. Não é? Você não consegue ver nada. Agora, eu diria que meditando seria uma viagem de ônibus. Você vai apreciando a natureza, né? A beleza do que está ao seu redor. E eu diria que analisando, ainda uma etapa a mais, é você andando a pé. Imagina daqui para Salvador a pé. Você nunca vai esquecer dessa viagem, vai lembrar de todos os atalhos, de tudo que há no caminho. Então, só para facilitar a nossa compreensão, a gente quer ler a Bíblia. O simples fato de ler não significa nada. É tão rápido que a gente não consegue processar, parar. Tem gente lá no seminário que tem isso: eu quero ler a Bíblia toda, eu quero ler a Bíblia toda. Aí é para aquele plano, né? Leia a Bíblia em 1 ano, leia a Bíblia em 2 anos, leia a Bíblia em 3 anos. É bom até determinado ponto, porque você fica no afã de ler o mais rápido possível para cumprir aquela rotinazinha e esquece do mais importante, que é meditar. E você para ler, você lê um versículo, aí ali para. E você deixa Deus ministrar o seu coração, reflete sobre aquilo. É daí que surgem as maiores pregações, os maiores sermões, as maiores lições. Amém? 7º lugar, aprovação. 2 Timóteo 2,15, o que é que está escrito? Muito bem. Procure-se apresentar a Deus como aprovado. Procurar se apresentar a Deus. Você já percebeu que a gente quer procurar se apresentar aos homens? Aprovado? E o apóstolo Paulo diz: o que me importa é agradar a Deus e não agradar aos homens. E a gente está mais preocupado em ser aprovado diante dos homens do que aprovado diante de Deus. Então procure, nos responsabiliza da nossa atitude. Procure apresentar a Deus como obreiro aprovado, que não tem o que se envergonhar. Não se envergonhe de ser um obreiro aprovado. É verdade que as pessoas vão chamar você de bajulador, de xelepa, vão chamar você de tantas outras coisas, né, gente? É como investido do inferno, você consegue discernir a voz do capeta, quer morar na igreja, não sei o que mais lá, e coisa do tipo, não é? Enfim, você só está procurando ser aprovado diante de Deus. 8º, disponibilidade. Há um chamado. Se prontifique, se habilite. Soldado no quartel quer trabalho. Então não espere alguém fazer. Faça, tenha iniciativa. Então eis-me aqui, envia-me a mim, que haja em você sempre essa disponibilidade. Até porque, venhamos e convenhamos, Deus sempre usou pessoas disponíveis. Você viu Deus usando alguém desocupado? Pare e pensa onde é que estava Moisés quando Deus chamou. Cuidando de um rebanho que não era seu. Onde é que estava Davi quando Deus chamou? Cuidando de um rebanho também que não era seu. Eu só queria citar esses 2 exemplos, poderíamos citar todos. Eles estavam envolvidos naquilo que não era propriamente deles. Eles não estavam preocupados, sabe com o que, gente? Com os créditos no final. Às vezes a gente está preocupado somente com os créditos no final da história. Eles estavam cuidando daquilo que não era seu. Entendeu? Então está um ministério em ação, vou estar lá. Porque eu procuro ser uma pessoa disponível. Chegue, o líder vai organizar um congresso, um evento, uma excursão, precisa da ajuda, posso ser útil em algo. Não espere ser chamado não, gente. Seja disponível, amém? 9, santidade, sede santo porque eu sou santo. 1 Pedro 1,16. O líder precisa ser santo. Para ser santo na igreja católica tem que ser canonizado e tem que gastar uma grana, né? Além de realizar um milagre, 3 milagres. Gente, nós somos santos gratuitamente por causa do sangue de Cristo Jesus. E aqui o que Deus nos diz, sede santos no padrão dele, né? Não diz sede santo como um pastor é santo, não.
Sede santo como um diácono é santo. Dependendo do pastor, do diácono, você não vai ter estímulo nenhum para viver em santidade. Sede santo porque Deus é santo. Então você vai caminhar em santidade, independente se os outros estão ou não estão na mesma visão. 10º, zelo. O zelo pela tua casa me consumirá. João 2,17. Gente, Jesus chutou o pau da barraca, botou os cambistas para correr e usou o chicote. O texto diz isso, que Jesus pegou um chicote, ó. Chicotada. Gosto de usar esse texto para quem diz, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Mas Deus é justiça também. O zelo da tua casa me consumirá. É zelo pelas coisas de Deus. Zelo pela obra de Deus. Zelo pelo ministério. Ok? Não é você ser irredutível. Você precisa, em muitos aspectos, ser flexível. Mas, ao mesmo tempo, ser zeloso. Zeloso é uma virtude de um líder imprescindível. Seja zeloso. Amém? Pois não, querido? A frase interessante. Seja coach, mas se precisar, seja chicote. Use o chicote, né? Agora, isso é o que você tem que buscar para você. Então, você vai olhar, vai dizer, poxa, tenho que ser tudo isso. Agora, o que você vai trabalhar com sua liderança? Virtudes de natureza moral interpessoal. Quais são? Primeiro, compromisso. Compromisso, responsabilidade, compromisso. Compromisso gera compromisso, responsabilidade gera responsabilidade. Olha que texto forte, Jeremias 48, versículo 10. Maldito que fizer a obra de Deus, melhor, a obra do Senhor, que? Meu irmão, você não é obrigado a fazer nada, mas se você for fazer, faça o melhor, né? Faça com excelência. O que Deus está querendo dizer, prefiro que não faça do que fazer de qualquer jeito. Você conhece a história de Uzá? Quem conhece a história de Uzá? Uzá era um coitado, gente, só queria ser usado por Deus. Quando Davi vai pegar a arca está vindo, ela vem numa carroça, né? Aquela carroça tropeça numa pedra, começa a balançar. O homem cheio de boas intenções, coitado de Uzá. Tudo que ele queria ser era usado, então foi lá e tentou ajudar a arca a não cair, despencar. Imagina o que passou pela cabeça dele. Se ela cair, vai despencar, vai estragar tudo. Foi o que aconteceu com ele. Fulminado, imediatamente, repentinamente. Davi chora, entra em desespero. Amaldiçoa até aquele lugar. Mas Deus me dá uma grande lição, para mim e para você. É que a obra de Deus não se faz de qualquer jeito. O que Deus quer da gente, acima de tudo, é obediência. Não são boas intenções. Então, compromisso. Se não tiver compromisso, maldito. Tem um pastor Daiane, pastor Roberto, meu amigo, gente boa. Ele disse que marcou uma reunião com 3 jovens que fizeram uma coisa errada. Ele chegou na igreja já dizendo, maldito, maldito e maldito. É o temperamento do pastor Roberto. Eu disse, você é louco. Ele disse, pastor Sidney, maldito, maldito e maldito. Abra a Bíblia em Jeremias 48, 8 e 10, veja se eu não estou com razão. Eu não teria essa coragem, mas é a maneira de Deus usá-lo, e Ele é uma bênção. Compromisso, gente. Compromisso. Passa o bastão. Entendeu? Não está tendo compromisso? Passa o bastão. Para não herdar maldição sobre a sua vida. Hoje eu coloquei em um grupo aí, foi no grupo do Baba da igreja, né? É uma graça, é uma comédia. Aí eu disse bem assim, é uma comédia. Aí eu disse, deixa eu ver como foi a frase. Eu até gostei, viu? Modéstia parte. Eu disse bem assim, quer sair do grupo, quer sair do Baba, quer sair da igreja? Saia. Agora não coloque a culpa no líder, nem no pastor. Mas se quiser usar isso como desculpa, que o use. Agora saiba, eu sou pastor de ovelhas. Foi o que eu coloquei no grupo. Quer sair, saia. Quer usar isso como desculpa? Que use. Mas eu sei quem eu sou.
Eu sou pastor de ovelha. Então, os irmãos entenderam o recado. Sou pastor de ovelha. Eu fui dirigir uma sessão, irmãos, que teve uma ovelha que se levantou e disse o seguinte. Uma ovelha que tinha 6 meses sem ir. Um membro da igreja que tinha 6 meses sem ir à sessão. E a sessão muito complicada, muito difícil. Aí essa pessoa se levantou e disse, mas a Bíblia diz que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E aquela, acho que, não sei se Devane estava esse dia estava não. Criou aquele mal-estar, sabe? Aí eu disse, mas a mesma Bíblia que diz que o pastor dá vida pelas suas ovelhas, antes diz que as ovelhas ouvem a voz do seu pastor e as segue. Aí pronto, alguns quiseram aplaudir, eu paro em nome de Jesus, não vamos fazer isso na casa de Deus, criar anarquia e criar tumulto. Mas é verdade, gente. Você já percebeu que a gente tem uma grande facilidade, e eu sei, eu estou falando aqui, essa palavra é pastoreamento, porque eu sei que muitos de vocês são cobrados no ministério. Muitos de vocês são cobrados no ministério. E aí a questão é muito fácil criticar, muito fácil censurar, muito fácil dar sugestões. Agora, se prontificar para ser a solução. Gente, compromisso, amém? Compromisso com Deus. Bom, esse compromisso, eu não sei se eu vou ter uma outra oportunidade. Compromisso de participar dos eventos, participar da ceia. Gente, eu já pedi isso aos líderes. Se o seu liderado não participar da ceia, que ele fique um mês sem exercer o ministério. Eu não acho nada mais justo do que isso, né? Se o camarada não tem condições de ceiar, então não tem condições de exercer o ministério. Agora, no dia de ceia não vem. Aí depois, nos outros dias, vem. Isso é um absurdo. Ao meu ver, confesso a vocês que eu fico escandalizado com isso. Congresso da igreja. Você não vem para um congresso da igreja? Entendeu? Retiro e excursão não é para todo mundo. Mas congresso no templo, deixa eu aqui retificar e depois ratificar para que eu não venha ser mal interpretado. Eu sou responsável pelo que eu falo. Vocês são responsáveis pelo como interpretam. Eu gostaria de lembrar que tudo é puro para os puros, viu? Estou dizendo que excursão e retiro tem limite. Os irmãos entendem, né? Tem custo e tem um limite, né? Tem uma quantidade limitada. Mas, e aí vão quem quer. Ninguém é obrigado a ir. Agora, congresso na igreja, você deixar de vir, entendeu? Evento da igreja, você deixar de vir, atividade da igreja, você deixar de vir, é um absurdo. Eu, sinceramente, há muito tempo eu fico refletindo sobre os nossos sábados no congresso. É tão deselegante. Os ministérios, olha, essa é a hora, viu, líder? Me ajuda. Essa é a hora. Os líderes se dedicam tanto, se esforçam tanto, faz o evento no sábado. Dá metade da metade da igreja. Da igreja. Ele pingado de gente. Meu Deus. Oi? Pronto. A missionária Vanessa lembrou do domingo com o Hermeson Augusto. Foi assim, pouquíssimas pessoas. Eu acho que aqui tinha mais gente, viu? Aqui tinha mais gente. Tinha menos de 20 pessoas, né? Menos de 20 pessoas. A gente emite uma imagem para ele, a gente emite uma mensagem. Ele falou, não foi? É verdade. Isso é triste. Isso é triste. Enfim, eu sei, gente, a gente sempre explica o seguinte, motivos de saúde, motivos de trabalho, motivos de educação e viagem é compreensível. Entendeu? Agora, você deixar de vir para a igreja, para ficar fazendo outra coisa, buscar e pôr em primeiro lugar o reino de Deus. Testemunho. É necessário que tenha bom testemunho dos de fora, para que não caia no opróbrio e no laço do diabo. 1 Timóteo 3,7. O que é opróbrio? Opróbrio. Vergonha. É necessário que tenha bom testemunho do que estão de fora, para que não caia na vergonha do diabo. Deixa eu te dizer uma coisa. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Se eu pudesse acrescentar uma coisa a mais, sabe o que é que eu acrescentaria? Veio para matar, roubar e destruir, ele veio para envergonhar. Ele é perita nisso. Ele gosta de envergonhar.
Aí quando você não tem testemunho de dentro e dos de fora, sabe o que é que vão dizer? Aquilo é um crente safado. Já ouvi isso, gente. Desse jeito. Ali é um crente nojento. E os ímpios falando disso, né? E pode olhar que a primeira coisa que ele coloca é o nome crente. Aquele crente está enganando, está enrolando. Ali lá é crente. Triste, né? A gente já escutou ao longo da nossa trajetória algumas conversas como essa, né? É necessário que tenha bom testemunho dos de fora para que não caia na vergonha de Satanás e no laço do diabo. Testemunho. Quem é mais antigo nessa igreja sabe que, gente, 3 coisas que a gente cobra muito aqui na igreja: compromisso com a obra, testemunho cristão, e o outro é frequência nos cultos. Se não tiver, irmão, Deus abençoe, você não vai ser útil. É o melhor para você, não simplesmente por reino. E o terceiro é justamente frequência. Não deixemos de congregar segundo o costume de alguns, antes façamos a admoestação, e tanto mais quando vedes o que se aproxima. Hebreus 10, 25. Gente, o interessante desse texto é que não é algo novo, né? Não é uma tendência dos tempos odiernos da pós-modernidade do século 21, dessa última geração, não. Isso até na época dos apóstolos já existia. Irmãos que deixavam de congregar, como a mimosa pudica, a planta chamada dormideira, você toca nela, ela se encolhe. Se você for olhar, o pastor Joilson vai estar ministrando amanhã aqui, essa semana eu fui almoçar com ele, e ele disse bem assim: pastor, o pessoal de Paulo Afonso é muito sensível. Não é da evangelizadora não, tá? É da realidade que ele tem acompanhado aqui. É muito melindroso. É todo não me toque, me deixe. Muito melindroso. Pessoas saradas, irmãos, elas não perdem tempo. Como é que a Bíblia diz? Vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. O que é que você vai chegar diante de Deus quando Deus perguntar: mostra-me tuas mãos? Você vai dizer: minhas mãos estão vazias porque eu não gostei do que fulano falou. Eu não gostei de que cicrano não me dirigiu a palavra. Coisas tão pequenas. Imagina Jesus com o peso da cruz, que não abriu mão para morrer por nós, e nós ficamos colocando a culpa em tudo para não servir a Deus. Lembra da minha experiência com o pastor Thomas? Porque pastor Thomas ele é gringo, né? Ele é, como é que eu posso dizer? Eu ia dizer europeu, mas ele está no norte da América, está no Canadá. Mas é esse estilo de países desenvolvidos, de serem pontuais, de serem autênticos. E o pastor Thomas, ele é um maior exemplo de amabilidade que eu já conheci. Aqueles missionários que vocês viram, é tudo ele que mantém, que sustenta. Ele era para ser sucessor de uma grande empresa da família dele lá no Canadá. Ele preferiu vir para o Brasil fazer missões. Mas ele é áspero. Porque eu vejo, e eu tenho percebido isso, gente, que todo líder que almeja grandes lugares, ele torna-se exigente. O pastor Rodolfo estava falando isso ontem, dando conselho a um jovem, dizendo que os maiores líderes que existem são aqueles que mais cobram da gente, que mais exigem da gente. Então essa é uma verdade. Um dia eu vi uma menina fazer uma pergunta e ele dá uma fora na menina. A menina tinha 3 anos, eu tinha 1 ano, talvez no meu primeiro semestre, eu fiquei horrorizado, escandalizado. Quando terminou, todo mundo ali no pátio, na pracinha, eu fui para aquela menina e perguntei: mulher, o que foi aquilo? Aí ela olhou para mim e disse: aquilo o quê? Eu disse: aquilo que o pastor Thomas fez contigo. Rapaz, até agora eu estou sem acreditar. Olha só o espírito maligno me usando como instrumento nas mãos do capeta para semear a contenda. Faccioso, né? Essa tendência humana. E eu conto para a vergonha de Satanás. Oi? Bota ela no grupo do Baba, né? Eu cheguei lá, aí ela olhou assim para mim, ela disse: irmão, pare com isso. O céu é maior que tudo isso. Deu vontade de ser uma avestruz, procurar um lugar, esconder minha cabeça. Eu nunca esqueci essa frase. O céu é maior. O céu é maior. O céu é maior. Às vezes eu me vejo assim: pastor fulano falou isso, fulano fez isso.
Aí eu dou esse conselho. O céu é maior. Aí eu vim conhecer pastor Thomas. É o jeito, ele já me botou para chorar. Pastor Thomas. Percebeu que ele não bebeu água aqui nem um dia. Não bebeu água pregando. Um dia era conferência missionária. Aí uma mulher chegou para mim e disse bem assim: leve esse copo com água para o pastor Thomas. Aí eu atravesso a capela todinha. Está lá um monte de missionário na frente. Eu venho no púlpito. Era o primeiro semestre, eu com 20 anos. Boto ali no coisa. Aí ele para assim. Ele disse: oxe, isso é hora? Oxe, oxe. Aí ele: oi? Não precisa disso. Aí ficou olhando para mim, descer daquele lugar. Gente, eu nunca encontrei um caminho mais longo não na vida. Todo mundo olhando para mim, rindo. Eu chorei. Hoje eu não choraria, mas desabei. Né? Desabei a esposa dele. E eu, quis ser usar, né? Eu só fui seguir ordem, né? Ele me deu um foro, eu disse: meu Deus, era o primeiro ano, eu procurei a esposa dele, Laura, eu disse: olha, eu estou tão triste, eu queria que a senhora dissesse a ele que eu só fui colocar água para ele. Depois, no final, ela chamou ele, aí ele me deu um abraço, aquele braço quando disse: ah, menino, bateu nas costas, tem muito a aprender. Ele disse: fica assim não, depois você entende. Chorei, gente, hoje eu não choraria, né? Mas eu chorei. Mas depois eu fui descobrir a amabilidade daquele homem, daquele servo de Deus, o quão é incrível. Então pode ter certeza que grandes líderes sempre serão exigentes. Frequência, exemplo. Ser exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. 1 Timóteo 4,12. Em suma, seja exemplo em tudo. Tudo, né? Ser exemplo em tudo. A gente já falou aqui logo no início, na nossa devocional. Lidere pelo exemplo, ou então não lidere. Não lidere. Essa frase que o povo dizia: olha, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, que os nossos pais falavam, né? Tem líder falando isso: faça o que eu digo, só não faça o que eu faço. Não, é faça o que eu digo, faça o que eu faço. E assim tem que ser a vida do líder. Quinto, honra. Portanto, pagai a todos o que lhe é devido. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Romanos 13:7. Gente, preciso da atenção de vocês aqui. Nós, como igreja evangelizadora, peço a vocês, coloque muito amor nas nossas palavras. Nós precisamos aprender o princípio da honra. Isso é algo muito forte. O princípio da honra. A gente pensa que honra é bajulação, é xelepagem, né? Coisas do tipo. É isso aí, né? Mas honra é um princípio bíblico, é um mandamento de Deus. Honrai. Você honrar. Eu tenho certeza, você como líder, certamente já chorou por falta de honra, por falta de reconhecer seu esforço, seu sacrifício, a sua dedicação, falta de um apoio. Lógico que o líder tem que ter maturidade para ouvir os elogios e recebê-los como um estímulo e incentivo. Então, você não tem problema de elogiar, não, gente. Tem gente que tem problema de elogiar. É a maneira que se elogia que você pode realmente gerar soberba no coração de uma pessoa. Eu tenho 18 anos de caminhada cristã, estou fazendo aí, então a vida já nos ensina algumas coisas, né? Então vou dizer um tipo de elogio horrível. Alguém veio aqui, pregou, não seja quem foi, aí você vem e diz para essa pessoa: a maior pregação que eu já vi na história da evangelizadora. Você está gerando soberba no coração da pessoa. Isso não foi um elogio, isso foi um crime. Isso foi um crime. Por isso que vamos procurar maturidade. Diz assim: olha só, é fácil lidar com as críticas, difícil é lidar com os elogios. Esse tipo de elogio. Agora, quando vem a pessoa aqui, pregou, cantou, seja lá o que for, mas eu fui muito abençoado com essa palavra. Que Deus continue te usando. Consegue perceber a diferença? Ou então quando o ministério está tocando: sinceramente, o ministério de vocês, é melhor do que qualquer ministério. Você está acabando com a igreja. Aí eu vou dizer o seguinte: o maior inimigo da obra é o obreiro. Satanás não precisa trabalhar, porque você já está trabalhando no lugar dele. Chega lá e diz bem só: sinceramente, quando é o ministério de vocês, é algo diferente. Poxa vida.
Aí você está... Oi? Ah, pode elogiar, eu não elogiei ela. Eu não elogiei ela. Rayane, que bênção. Deus abençoe, minha filha. Continua na posição. Agora, se você chegasse, Rayane, você, sinceramente, você é a top das top, mais topada que há. Ela ia levar literalmente uma topada. Então, há essa diferença, gente. Há essa grande diferença e a gente tem esse cuidado. Honra a quem honra. Deixa eu te dizer uma coisa. Não vou me prolongar, não. Mas José, quando foi estar diante do faraó, sabe o que foi que ele fez? José, se prepara, tu vai estar com o faraó. Ele tomou banho. Ah, isso é moleza. Ele colocou suas melhores vestes. Mas mais do que isso, sabe o que é que ele faz? São detalhes na Bíblia, nas entrelinhas, que me deixam assim, maravilhado. Ele arranca a barba. Tira a barba. Um judeu tirar uma barba, você não tem noção. Não é pecado, mas a barba é a honra de um judeu. É tanto que judeu, você já vê a imagem, né? A imagem que vem na sua mente são aqueles homens de barba. Vai ver o que a Bíblia diz. José tirou a barba, porque ele sabia que Faraó não gostava de barba, de cabelo, não era uma cultura egípcia. E ele vai se apresentar. Ele não bajulou se ajoelhando. Isso seria uma bajulação, mas ele honrou tirando a barba. Quando Esther quer convencer Assuero, o que é que ela faz? Ela prepara um jantar, ela prepara uma refeição. São meios e modos de honra. Deixa eu te dizer outra coisa. Quando disseram, Moisés, o teu sogro está vindo ao teu encontro, ele não ficou na tenda, não. Ele saiu da tenda, correu em direção ao seu sogro Jetro e lhe beijou a face. Isso é questão de honra. Aí fica um monte de gente, a gente não pode elogiar, a gente não pode honrar. Deixa de honrar e elogiar a tua esposa para tu ver o que é que acontece. Para ver se tu não entra em nenhum processo de castidade. Então a gente tem que honrar. A gente tem que honrar em nome de... Agora, adianta eu pregar isso no domingo? Adianta eu pregar isso na quinta-feira? Jesus, quando quis transformar o mundo, ele chamou algumas pessoas para estarem perto. E é isso que nós estamos fazendo. Se você tiver essa noção e você ensinar o pessoal a honrar o pastor, sabe o que é que vai acontecer? Eles vão te honrar. Agora, se você usa o ministério para criticar o pastor, sabe o que vai acontecer? Amanhã é contigo, meu irmão. Amanhã é contigo. Porque com a medida que medires, te medirão também. O que é que você está semeando? É isso que você vai estar colhendo. Então, em nome de Jesus, vamos honrar. Entendeu? O nosso líder. Seu líder está completando um ano, vai lá. Reúne o ministério. Prepara um bolinho, apaga as velhinhas. Né? Quando for o pastor, aí capricha no negócio, gente. Quando for o pastor, você capricha para o povo aprender. Já sei como é que se faz. Mas é honra. É honra, questão de honra. Amém, irmãos? Verdade. Tem todo sentido. Para não cometer a idolatria dos católicos, a gente cria um desprezo de não chegar e abraçar e dizer, olha, louva a Deus pela sua vida, és importante para mim. Deixa eu dar um exemplo. Jesus nunca disse para nenhum dos apóstolos, nenhum dos discípulos, isso. Olha só. Escuta. Jesus nunca disse isso. Aonde o evangelho for contado, conta essa história. Jesus fala isso sobre uma mulher. E nós não sabemos exatamente qual é o seu nome, porque no episódio não mostra o seu nome. Algumas interpretações dizem que é Maria, irmã de Lázaro, nós não sabemos exatamente. Mas o que é que acontece? A mulher invade um espaço que não lhe pertencia, é a casa de Simeão, ela quebra o vaso de alabastro, ela interrompe o protocolo, a burocracia de uma plenária existente, e ali ela deixa que o aroma venha exalar, tomar conta daquele lugar, e o que é que os religiosos dizem? Essa mulher é pecadora.
Essa mulher é pecadora. E o que é isso do lado de lá, né? Os religiosos. E Judas? Né? O que é que Judas diz? Que desperdício. Né? Pegava esse dinheiro, ajudava muito pobre. Aí Jesus diz, o pobre sempre terão entre vós. Mas ela quis apenas fazer mimos para o seu líder. Apenas demonstrar que me ama. Deixa eu te dizer uma coisa. É possível você dar algo a alguém sem amar, mas é impossível você amar alguém e não dar nada. É impossível. Você ama alguém porque o amor é dar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. E foi que Deus deu o melhor que Ele tinha. Ele poderia enviar um anjo, Ele poderia enviar qualquer outra criatura, outro ser. Ele enviou o seu filho, ou melhor, Ele se enviou. Então, gente, em nome de Jesus, vamos aprender com o princípio da honra e que essa mulher do vaso de alabastro venha nos ensinar. Entendeu? E ali, Vanessa pregou uma época sobre esse texto, era um salário de 10 meses de salário, né? 10 meses. Quanto é que tu ganha? Multiplica por 10. Imagina 10 meses de trabalho. Você vem nos pés do seu líder e vou investir nessa obra, nessa missão. É difícil, né? Submissão. 6º lugar. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a ele, porque velam por vossas almas. Hebreus 13, 17. Submissão. É uma verdade bíblica. E o que é que eu posso dizer de submissão? Deixa eu te falar. É um mandamento aqui. Obedecei a vossos pastores. Bom, eu não concordo com o pastor, estou insatisfeito com a igreja. Bom, você não é obrigado. Ninguém é obrigado. Procure um lugar onde você se sinta bem, viva em paz e não perca a sua comunhão com Deus. Não perca a comunhão é preciosa demais. Não perca, mas se você quer estar num lugar, você tem que aprender a se submeter aos pastores. Mas o meu pastor é ruim. E o pastor de Samuel era bom? Quem era o pastor de Samuel? Quem era o pastor de Samuel? Eli. Ele era bom? Mas a Bíblia diz que Samuel serviu a Deus e serviu a Eli. Mas meu pastor não é justo, não é correto, não é honesto. E o pastor de Davi foi? Quem foi o pastor de Davi? Saul. O rei Saul. Mostre na Bíblia onde Davi se rebelou contra Saul. Sabe por que ele é um homem segundo o coração de Deus? Deixa eu te dizer aqui em breve palavra. Meu irmão, quero aproveitar esse momento que eu não sei se eu vou ter essa oportunidade. Um dos critérios, quebrantamento, adorava, se derramava na presença de Deus com muita facilidade, humildade e submissão. Gente, Davi tem alguns motivos para matar, pensa comigo, para matar Saul. Primeiro motivo que ele tem. Bom, ele já tinha sido ungido. Por quem? Pelo sacerdote Samuel. O maior sacerdote, talvez o maior sacerdote da Bíblia. Samuel. Então, eu já tenho um óleo precioso sobre a minha cabeça. Primeiro motivo. Segundo motivo, ele já tinha caído na graça do povo. O povo era mais com Davi do que com Saul. Qual era a cantiga que o povo cantava? Davi matou seus milhares, ou melhor, Saul matou seus milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. Então ele já estava na graça do povo. Terceiro, legítima defesa. Eu fui analisar, antes desse encontro que eu vou citar, Saul tentou matar Davi 9 vezes. E nessa 9ª vez, quando ele está com todo o seu exército em busca de Davi, ele está numa caverna. Escuta isso, gente, que é muito forte. Davi entra à noite naquela caverna, percebe que o rei está dormindo, tira a espada e corta somente a roupa do rei. Ali ele ouve uma profecia, gente. Davi, o teu Deus te entregou hoje em tuas mãos o teu inimigo. Ele ouve uma profecia, então ele tinha o quê? Pense comigo. Ele tinha a unção do Espírito, ele tinha a graça do povo, legítima defesa e uma profetada. Ele poderia, chegou minha hora, chegou meu momento, mas ele preferiu esperar 15 anos. E a Bíblia diz, o seu coração se comoveu.
somente porque arrancou, rasgou as vestes do rei. E ele disse: pecaria eu, em primeiro lugar, contra o meu Deus e contra o meu rei. Ele deixa aquele espaço, você conhece, grita na caverna: Rei Saul, meu Deus te deu hoje a minha vida, mas eu escolhi poupá-lo. Então, isso que vocês estão ouvindo de mim, passa para o ministério de vocês. Porque de repente tem alguém no ministério: eu não aceito a liderança de fulano, eu não aceito a liderança de cicrano. Ei, deixa eu te dizer outra verdade. Você vai ler Daniel capítulo 2, Daniel diz o seguinte: Deus estabelece reis e remove reis. Sabe quem é que coloca líder e tira líder? É Deus. É Deus que coloca. E isso é muito sério. Isso é muito sério. Eu vou dizer a experiência da evangelizadora. Eu sou membro dessa igreja desde o ano 2001, 1º de janeiro de 2001. Houve um momento que essa igreja tentou tirar o pastor Edésio Francelino, né? O pastor que passou por aqui. Não conseguiu. Quem foi que tirou? Deus. Quando Deus tirou, muita gente dizia: misericórdia, Senhor. Tu és terrível quando tu tira. Ninguém poderia traçar um fim pior do que aquele, não. Quando Deus decide tirar, meu amigo, o que é que... É terrível, terrível. Enfim, honra, submissão. 7º, consideração. Filipenses 2:3, nada façais por contenda ou por vanglória, mas com humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Filipenses 2:3. Olhe para a pessoa que está ao seu lado, diga a ela: você é melhor do que eu. Diga: não, você é melhor do que eu. Não, você é melhor do que eu. Não, você é melhor do que eu. Vamos disputar assim, né? Vamos parar de dizer: eu sou melhor do que você, eu sou melhor do que você, e vamos falar o que a Bíblia diz. O que é que a Bíblia diz? Considere o outro superior a si mesmo. Nada faça por contenda. Você já percebeu que tem pessoas aqui na evangelizadora? Não tem, não. Não tem, não. Não tem, não. Mas pessoas que são movidas por vanglória, né? Não querem ser vistos, querem ser vistos, né? O crente pavão, né? Sabe? Tem, gente. Tem outras pessoas que é por contenda, uma disputa desnecessária, trivial, em vão, supérflua. Então, consideração. Vamos ter essa consideração com o outro. Entendeu? Vamos ter consideração com o outro. Não há o sábio suficientemente que não possa aprender, nem tolo suficientemente que não possa ensinar. Ei, gente, eu aprendi com o esposo da nossa irmã Cláudia Bitani, né? Fizemos o casamento dele, ele é médico, e ele disse bem assim: uma lição de humildade. Ele disse: pastor, aprendi com minha mãe que as profissões são complementares. O médico precisa do enfermeiro, o enfermeiro precisa do maqueiro, o maqueiro precisa do zelador. Ninguém é melhor do que ninguém. São complementares. A gente tende a esnobar uma pessoa pela função. Hierarquizar e esnobar uma pessoa pela função que exerce. Um dia, eu vi essa imagem na realidade. Eu vi uma mãe, 2 mães com os 2 filhos do lado. Aí uma mãe olhou e disse assim: filho, e tinha um gari, né? Filho, estude para você não ser igual àquele pobre homem lá. Aí a outra disse bem assim: filho, estude para você ajudar aquele pobre homem. Consegue entender a diferença? Porque, meu amigo, o que seria da gente se não fosse os garis, hein? Como seria a frente da sua casa? Você entende que as funções são complementares. Já parou para pensar na importância do gari? Por isso, quando chegar final de ano, é aquele envelope, toma vergonha na tua cara e paga o bichinho. Sempre vem aquele envelopezinho do Natal, né? Toma vergonha, irmão, dá uma ofertazinha ali e abençoa. Aqui eu cheguei para os garis que ficam aqui na frente e diz: vocês têm acesso direto à igreja, aos banheiros. Se precisar, podem entrar. E aí eles vem uma tropa, né, Almena, né, Juraci? Pede água, pede café, entra no banheiro. Eu disse, que é a casa de Deus, fique à vontade. Tem uns que estão aproveitando, né?
Oi? Ah, tem que estar esperto, né? Olha o que o Nico disse aí. E tem uns que não são gari e fica colocando. Ei, a gente tem que estar atento a tudo, né? Até os garis, né? Oitavo lugar, gente, comunhão. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos. Não é com quem você quer, não é com quem você gosta, não é com quem você conhece, não é com quem você tem afinidade, não é com quem você tem vínculo. Segui a paz com todos. Eu gosto desses versos, sabia? Sem a qual ninguém verá o Senhor. Gente, o maior anseio da minha vida não é ver essa igreja crescer, alcançar o mundo, não é ser reconhecido como um bom pastor, como um pastor bom, melhor. O maior anseio é chegar ao fim da minha vida e contemplar a face do meu mestre querido. Eu creio que esse é o ápice, é o apogeu, esse é o píncaros, esse é o nosso pódio. Todo atleta deseja subir no pódio. Esse é o nosso pódio. É poder ver a face do meu mestre querido. E a Bíblia diz: segui a paz com todos. Segui a paz com todos. Segui a paz com todos. Todos. Por isso que a Bíblia diz: bem-aventurados pacificadores. Ser pacificador, inimigo de contenda. Eu oro para que Deus nos dê discernimento, para que a gente venha perceber quando alguém vem semear contenda. Porque 6 coisas Deus abomina, a sétima, 6 coisas Deus aborrece, a sétima sua alma abomina aquele que semeia contenda. E sabe o que é que eu aprendi a Bíblia lendo? Que para Deus, tão terrível quanto é aquele que fala mal é aquele que ouve mal. Vou te dar esse exemplo. Moisés, de boa, servindo ao Senhor. Lá vem Miriam na tenda de Arão. Arão, isso é um absurdo. Deus só fala com Moisés, não fala com a gente. Isso não, vamos protestar, vamos fazer uma reunião, vamos ver como é que fica essa situação. A voz de Deus: Arão e Miriam, saia da tenda, se coloque na frente do tabernáculo. Miriam, por ter falado mal do meu servo, você vai ficar leprosa por 7 dias, distante do arraial. E você, Arão, você não corrigiu Miriam quando ela falou. Ele ficou só calado, gente. Quem assistiu a novela Os 10 Mandamentos na Record, lembra dessa cena? Ele ficou só calado, coitado. Bichinho, é massa essa novela, né? Tá aqui todinha na mente. O bichinho só ficou calado. Mas Deus repreende ele por ele não ter corrigido ela. Moral da história, ela foi mais punida, porque passou 7 dias. Aí Deus disse assim: se existir profeta nessa terra, eu falo através de sonhos, eu falo através de visões, eu falo através de profecia. Porém, com meu servo Moisés é diferente. Com ele eu falo face a face. É forte demais isso, gente. Você vai ver como Deus cuida do líder. Você que é líder, saiba que Deus cuida, Deus protege o líder. Deus disse a Abraão, e nós somos filhos de Abraão: abençoarei os que te abençoares, amaldiçoarei os que te amaldiçoares. Tem tanta gente me honrando que às vezes eu fico pensando: oh Deus, como eu queria retribuir. Sabe o que é que Deus me diz? Deixa comigo. Tem tanta gente procurando me prejudicar. Como eu disse: ah, meu Deus, como eu queria. Deus disse, deixa comigo. Não vingueis a vós mesmos, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. Ou seja, como Deus dissesse: não suje suas mãos. Deixa comigo. Então você não precisa abençoar os que te abençoam, nem amaldiçoar os que te amaldiçoam. Só precisa ser o quê? Gênesis 17:1. Abraão, anda na minha presença e ser tu uma bênção. Seja uma bênção e deixe o resto com Deus. Amém? Comunhão, humildade. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Tiago 4,6. Gente, seja humilde. Olha só. Deus se opõe aos orgulhosos. Significa isso assim. Mas dá graça aos humildes. Quanto mais humilde a pessoa. Esses dias a gente estava numa palestra de um bom pastor, que eu não vou citar o nome, que ele é conhecido no Brasil todo. E essa mensagem está sendo gravada, vai estar no YouTube. Eu sei que eu já falei de alguns nomes aqui, mas tudo bem. Estava eu, missionário Vanessa e pastor Rodolfo.
chegou um pastor e disse o seguinte: preferi o senhor ali falando do que esse homem. Lembra disso, né? Esse homem é fraco demais, preferi o senhor ali. Aí eu, na hora, sabe aquela fator surpresa que causa aquela sensação bem constrangedora? Eu fiquei. Aí ele saiu. Aí eu olhei para a missionária Vanessa, para o pastor Rodolfo, eu disse: existe um conjunto. Existe um conjunto. A obra de Deus existe um conjunto. A gente não pode avaliar alguém por uma aptidão, por um talento. Há um conjunto geral. Só Deus conhece a integridade desse homem. Wilson Shedd, minha mãe tirou foto com ele, comprou a Bíblia dele. Vanessa também viu ele pregando. Ganhou, não foi? Olha que benção, que moral. Eu vi ele pregando. Você for ver Wilson Shedd pregando, gente, falecido, né? Deus promoveu para a eternidade. Ele lia o texto. Ele não alterava o tom da voz. Era a mesma coisa o tempo todo. Mas há um conjunto. Eu queria dizer o seguinte, que você não pode avaliar um pregador por momento, você não pode avaliar um pregador por uma mensagem, você não pode avaliar ninguém por um dia. Você tem que ver um conjunto, e Deus sabe muito bem a quem Ele eleva e a quem Ele abate. Humildade. Eu vi uma vez uma definição de humildade, estou concluindo, quando mataram a esposa de um pastor. Já contei essa história, não já? Mataram a esposa de um pastor, o que foi que ela fez? Deu continuidade ao trabalho. Não sei qual foi o país, foi aqui na América do Sul. Deu continuidade ao trabalho. Aí uma pessoa perguntou: onde você encontrou força, ânimo, estímulo para dar continuidade? Ela disse: eu escolhi ser humilde. Aí o repórter: parece que faltou coerência, né, nessa resposta. Como assim humilde? O que é humildade para você? Humildade é não se importar com o mal que as pessoas lhe fazem. Pela primeira vez, eu entendi o que é humildade. Minha mãe dizia a vida toda para mim: meu filho, seja humilde, meu filho, seja humilde, meu filho, seja humilde, mas eu não sabia o que era ser humilde. Não adianta a gente pedir para alguém ser humilde, a gente tem que ensinar essa pessoa a ser humilde através de atitudes, de comportamento. E qual é o maior exemplo de humildade? Não se importe com o mal que as pessoas te fazem. Porque que a pessoa se importa, ela fica, sabe, é o ego. Está entendendo? O ego fica aflorado, os ânimos, vive aquela efervescência. Sabe por quê? Porque o ego está falando mais alto, aquela pessoa não é humilde. Jesus na cruz do Calvário, ele poderia murmurar, resmungar, mas tudo que ele faz é: Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Que lição de humildade. Como dizia Santo Agostinho, a arrogância fez com que anjos se transformassem em demônio, a humildade faz com que homens se transformem em anjos. Seja humilde. É fácil dizer isso, seja humilde. Pergunta é como ser humilde. Não se importe com o mal que as pessoas lhe fazem. Amém? Você vai mostrar o que é humildade. Dedicação. Eclesiastes 9:10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Seja dedicado. Seja dedicado. Seja dedicado ao máximo. Tudo quanto vier à tua mão, faz conforme a força que há em ti. Sabe o que é que o texto diz depois? Porque no lugar para onde vais, no além, não há trabalho, não há fadiga. Sabe o que é que o texto está querendo dizer? Escuta só, irmão. Escuta só, em nome de Jesus, que eu tenho que fechar aqui com chave de ouro. Sabe o que é que o texto está querendo dizer sobre dedicação? Se você deseja fazer algo para Deus, a hora é agora. Escuta isso com muito amor. Se você deseja trabalhar para Deus, o tempo é já. Porque quando você morrer, meu irmão, não haverá mais nada que você possa fazer para Deus. Oi? Não há mais nada que você possa fazer para Deus. Então o tempo é agora. Sabe, Apocalipse 21, quando Deus diz o seguinte: enxugará dos nossos olhos
todas as lágrimas. Eu fico às vezes pensando comigo, como? No céu não haverá choro, não haverá tristeza? Por que Jesus vai enxugar os nossos olhos todas as lágrimas? Eu tenho duas interpretações. Primeira, que a gente vai ver que os nossos familiares não vão estar lá, alguns deles. Nós vamos sentir isso. Até que Jesus venha e enxugue os nossos olhos e diante do juízo divino, tais homens são desculpáveis e veremos conformado com esse fato. Segundo, é que vai nos bater uma espécie de nostalgia sobre as oportunidades que tivemos e que desperdiçamos. E aí todos eu creio que terão a mesma sensação. Eu poderia ter ido muito além do que eu fui. Eu poderia ter buscado mais, orado mais, jejuado mais, servido mais. Por isso que se tiver algo para fazer para Deus, o tempo é agora. Porque depois, meu irmão, não haverá mais oportunidades. Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. Está tudo tranquilo lá? Como vai ser agora? Hã? Chegando lá e forrando o bucho já? Obrigado, Gira. Gente, quero agradecer a Deus por esse momento. Quero agradecer a cada um de vocês por estarem aqui. Quero dizer isso olhando nos olhos, se possível até tirando o óculos. É difícil. Fica estranho, né, gente? É o costume, né? Quero dizer com toda franqueza, com toda sinceridade, ponderando cada palavra, enfatizando cada sílaba. A vovó Corujão. Olha só, amo vocês de todo o coração, amo vocês de todo o coração. Vocês são rebanho que Deus nos deu, que Deus nos confiou. Estou ciente da responsabilidade que tenho para com vocês. E oro pela vida de vocês, para que juntos venhamos causar o impacto que sozinho jamais conseguiremos. Eu preciso de vocês, o pastor de vocês está aqui dizendo que precisa de vocês. E os próximos anos que nos aguardam sejam anos maiores e melhores do que nós já vivemos. Eu oro que essa igreja venha crescer, que as promessas que um dia Deus proferiu ao nosso respeito venham se cumprir. Quantas gerações já não se passaram? Quantos deles não gostariam de ver? Como é o nome da mulher que doou esse terreno para a igreja? Não, a mãe dela, Doralice. Tenho certeza que a irmã Doralice gostaria de ver essa igreja. Ela simplesmente passou por esse lugar quando a Chesse ainda era acampamento completamente privado, não tinha acesso a não ser o chessiano. Ela olha para esse lugar e diz, aqui vai ser um templo, aqui vai ser uma igreja. Ela morre sem contemplar essa profecia. Como ela gostaria de estar aqui. Outras profecias, que nós iríamos às nações, que nós iríamos ao mundo, que o mundo ouviria falar sobre esse nome. Que Deus venha se cumprir essa promessa da nossa geração, que a gente venha estar na posição. E hoje nós temos uma congregação na responsabilidade do nosso evangelista Éder, da sua amada Geisiane, sua companheira. Mas eu oro que amanhã Deus venha nos levantar. Isso que Deus tem ministrado no nosso coração. Tem um seminário formando obreiros, já tem obreiros formados. Eu oro ao Senhor que venha abrir congregações. Estive com o pastor Joilson. Pastor Joilson tem 6 congregações. E me falou de um pastor de Aracaju aqui que tem 33 congregações. A igreja dele, pasma, a igreja dele não é maior do que a nossa. Apenas a visão dele que é maior do que a nossa. O pastor que esteve pregando aqui tem 13 igrejas na África, querendo nos oferecer uma igreja na África. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.